Ai, será que alguém aqui gosta? Uma história paranormal? Será que alguém aí gosta de paranormalidade? Porque a história de hoje é sobre paranormalidade. Enfim. E aí, minhas moças? E aí, meus pesadelos? Solta a vinheta. Gente, enfim, voltei aqui de novo, sem o mínimo e nem o pingo de vergonha na cara. Eu sei que o canal tá abandonado, mas tô voltando aos pouquinhos, gente. Enfim, tô aqui pra contar experiências paranormais que eu passei enquanto eu estive internada na CTI, lá em Curitiba. Pra quem gosta de paranormalidade, gosta de espiritualidade, acredito que saiba que quando a gente tá na linha entre a vida e a morte, um ente querido vem buscar você. Eu lembro que quando eu tava lá toda entubada, enfim, tomando medicamentos fortíssimos, eu me recordo de ter visto a minha avó como se fosse numa experiência, como se ela estivesse flutuando por cima de mim, era como se fosse uma experiência de projeção astral. Eu lembro de tentar esticar as mãos, né, entre aspas, porque não tinha como, porque, né, naquele momento eu já estava tetraplégica, mas, enfim, meu cérebro, a minha mente, ela enviava o comando que eu esticasse a minha mão, porque eu queria tocar nela, eu queria ir com ela, e eu tenho a lembrança de ela se afastando de mim. Ela, sabe, cada vez que eu tentava se aproximar dela, ela ia se afastando cada vez mais de mim. E eu lembro que ela estava flutuando por cima de mim, ela estava com um vestido, com uma camisola branca, sim. Vai estar até passando fotos da minha avó aqui, porque o destino é muito doido, né, gente? A minha avó, ela faleceu no ano de 2001, né? E o meu acidente que me deixou tetraplégica foi 20 anos depois, em 2021, né? Então, olha como é louco a linha do destino, né? Eu tinha uma afeição e um amor, sabe, muito grande pela minha avó, a minha avó paterna, né? Porque, infelizmente, eu não pude conhecer a minha avó materna porque ela faleceu, a minha mãe era adolescente. Então, eu só conheci a minha avó paterna e meu avô materno. E eu era muito apegada à minha avó Nininha. Eu sempre, todo final de semana, eu estava lá na casa dela, convivia grudada nela. Então, pela compreensão, depois que eu fui estudar com o tempo a espiritualidade, eu compreendi, né, que quando chegar a minha hora, quem vai vir me buscar será minha avó Nininha, né? Foi muito emblemático essa cena pra mim. E para as pessoas céticas, talvez vocês possam estar pensando assim, ela tava drogada, né? Imagina, toda entubada, né? Tava com cheio de medicamento na cabeça. Também é uma hipótese. Mas eu também não descarto a hipótese da questão da paranormalidade, né, gente? E é muito louco, né? Porque antes do meu acidente, eu não tinha a mediunidade aflorada desse jeito. Eu já tive alguns momentos paranormais, só que não foram tão fortes, emblemáticos, quanto esse que foi com a minha avó paterna, né? A minha avó Neninha. E eu lembro também que a segunda experiência paranormal que eu tive, eu ainda estava na UTI. Eu não lembro se eu tinha me desentubado, não. Eu perco a linha do tempo porque é muita informação, gente. Se vocês quem estiver caindo de paraquedas aqui e for no meu Instagram, vai saber que a minha vida ela é uma montanha russa. De 2021 até 2025, muita água
passou por debaixo dessa ponte e ainda está passando, né? Mas voltando ao assunto, a segunda experiência paranormal que eu tive foi com a morte. Como assim, né, com a morte? A morte, ela não se apresentou para mim da forma clássica de como as pessoas têm ela, né? Que é aquela coisa da foice, a caveira, né? A manta preta, não. Diferentemente disso, a morte, ela se apresentou para mim como uma mulher ali, aproximadamente no final do século XIX, por início do século XX. Eu digo isso porque eu lembro muito dos trajes que ela vestia. Ela usava pérolas pelo pescoço e ela também estava com um casaco de pele, e acredito que era de urso polar, porque era um casaco de pele branco. E ela era uma mulher muito deslumbrante, muito fina. Eu também, assim como a minha avó, eu não tive nenhuma interação de diálogo ou de forma telepática. Foi só uma visão mesmo. E eu tive a mesma reação, né, de deslumbre. No caso, com a morte, eu tive uma reação de deslumbre por causa da vestimenta que ela vestia. Era uma senhora com cabelo grisalho, caucasiana, com pérolas no pescoço, muitas joias e o casaco de pele de urso polar. Eu fiquei extremamente deslumbrante e eu lembro também de ficar tentando estender a minha mão, porque eu queria tocar nela, eu queria sentir ela. Só que depois, muito mais pra frente, eu fui compreender que era a morte se apresentando pra mim. Como que eu cheguei a essa conclusão? Que era a morte se apresentando pra mim. Gente, a morte, os espíritos, sejam eles espíritos bons ou espíritos obsessores, ou quando a gente está falando de entidades ou divindades, a gente já tem uma pintura sobre elas. E não é bem assim que acontece, né? Tanto é que os próprios anjos, eles são pintados como crianças, com asinhas, né, nus, e não é nada disso, né? Se a gente for parar para ver na questão ali da teologia, da teosofia, os anjos como se fossem anéis ou arcos cheios de olhos, né? Então a paranormalidade, ela é totalmente diferente como ela é pintada para nós, né? Quem viveu, quem já viu, que já passou por uma experiência assim, acredito que saiba do que eu tô falando. Foi uma experiência, foi duas experiências que marcaram a minha vida e marcaram a minha trajetória. Eu tive outras experiências paranormais também. Eu lembro que eu também ouvi a minha tataravó, mas essa questão da minha tataravó eu acho que eu vou deixar para outro vídeo. Vou deixar aqui um suspense para vocês. Por enquanto, agora a gente vai falar só sobre isso mesmo. E é isso, gente. Lembrando para vocês, tá? Vou estar deixando minhas redes sociais aqui. Geralmente eu estou ativa no meu Instagram, no meu TikTok, né? Na minha página do Facebook, no meu Twitter. Sempre postando alguma coisa, fazendo algum history, postando algum reels, né, gente? E também estou fazendo uma movimentação, porque recentemente houve acontecimentos comigo, com questões da minha saúde. Como eu tinha dito anteriormente, eu não sei se eu cheguei a dizer pra vocês, mas eu sou uma pessoa tetraplégica, né? Fiquei tetraplégica devido a uma tentativa de homicídio, né? Que infelizmente me levou à tetraplegia, com requintes de transfobia, né?
E eu conto disso um pouquinho tanto lá no meu Instagram quanto nas minhas outras redes sociais, né? Então, voltando, eu tô fazendo uma movimentação na internet para mim poder ter uma qualidade de vida, né, gente? O meu banheiro que foi construído na época que eu tava no hospital, foi construído na casa da minha mãe, um banheiro adaptado para mim, mas enfim, teve algumas intercorrências que, enfim, foi preciso fazer uma reforma nele, né? E nisso eu também conto um pouquinho lá, né, no meu Instagram. Então, quem quiser ficar ligado nas minhas redes sociais, tá bom? Vou estar deixando aqui, tá? E também já vou estar pedindo para vocês deixarem o like nesse vídeo, que é muito importante, tá bom? Deixa o like, comenta nesse vídeo, comenta muito, se você quiser. Se você chegou até o final desse vídeo e você quiser deixar nos comentários hashtag paranormalidade, tá bom? Eu vou estar respondendo o seu comentário, tá bom? Não deixe de compartilhar, curtir e também ativar o sininho para que para quando subir vídeo novo no meu canal, a notificação vai chegar para você, tá bom? É nessa que eu vou, minhas musas. Valeu, um beijão.